Vamos para a correção dos exercícios, página 59, exercício 12. Sejam alfa e beta dois números naturais, não nulos, então eles não são zero. E distintos, então um não é igual ao outro. Nessas condições, classifique em verdadeira ou falsa cada uma das sentenças abaixo, justificando sua resposta. O número alfa dividido por 2 não é natural. Claro que pode ser natural. Se aqui for um número par, ele é um natural, então falsa. Eu posso explicar matematicamente. Se eu colocar 4 dividido por 2 é 2. Isso dá um número natural. Então, toda vez que o alfa, aqui nesse caso, se o alfa for um divisor se for um número par, eu tenho um número natural, ok? O número alfa mais beta não é natural. Alfa dividido por beta não é natural. Falsa. Porque se eu tiver o alfa e o beta como divisores, ele é divisível. Ele é um número natural. Por exemplo, 27. Se alfa for 27 e o beta for 3, 27 dividido por 3 é 9. Então eu tenho um número natural. O número raiz de beta não é natural. Falso também, porque se eu tiver o beta como um número quadrado perfeito, ele é um número natural. Por exemplo, raiz de 36, 6. O número alfa vezes beta é natural. Verdadeira. Por quê? Ele já fala que são números naturais. Então, se eu tenho um número natural vezes o outro, é uma multiplicação de número natural, é um número natural. Não tem como eu fazer dois números naturais multiplicados que não dá uma fração, por exemplo. Não dá, né? O número alfa menos beta não é natural. Falsa. Por quê? Porque se eu tiver um número negativo, aqui um número menor, eu vou ter um número negativo. Então, por exemplo, ele só vai ser natural se o alfa for maior que o beta, porque se o alfa for menor que o beta, aí realmente chega nos inteiros. Mas se eu tiver 10 menos 5, eu tenho um número natural, ok? 13. Dados x pertence aos inteiros, números inteiros. E menos 2 é menor ou igual a x, menor ou igual a zero. Então, quem é o A? Conjunto A, vamos lá. É o menos 2, menos 1 e 0. A partir do momento que ele põe o igual aqui embaixo, é porque é igual. Então, entra no conjunto, tanto o menos 2 como o 0, porque os dois têm esse igualzinho aqui embaixo, ok? O conjunto B, vamos lá ver qual que é. Pertence aos inteiros e ele vai do menos 4 até o menos 1. Então, vai ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entra o menos 4 e o menos 1 por conta do menor ou igual, ok? O C, ele também é o conjunto que pertence aos inteiros. E o X, os elementos são maior ou igual a menos 3. Então, menos 3, maior ou igual a menos 3. Menos 2, menos 1, 0, 1 e assim sucessivamente. Ele não tem fim, ok? Então, vamos lá. Obtenha a intersecção com B. Quais são os números que se repetem tanto em A como em B? Menos 2 e menos 1. Então, A intersecção com B é igual a menos 2 e menos 1. B, A união com B. Então, A união com B, eu vou colocar todos os elementos de um e de outro. Então, vai do menos 4 até o 0. Então, menos 4, menos 3... menos 2, menos 1 e 0. C, B menos A. Eu vou pegar o B e tirar o A. Eu vou tirar o menos 2 e o menos 1. Vai sobrar menos 4 e menos 3. Letra D, C menos B. Eu vou pegar o C e tirar o B. O B, eu vou tirar aqui, o que se repete. Menos 3, menos 2, menos 1. Então, ele vai ser do 0 até o mais infinito, certo? 14. Considere os conjuntos A, eles são naturais. Então, olha aqui, aqui vocês precisam ficar muito, muito atentos. Os naturais não são só os positivos.
Se tá aqui, ó, menor ou igual a menos 2, menor ou igual a menos 2, você já começaria aqui, ó, menos 2, menos 1. Esses dois números não entram nesse conjunto porque ele só quer os números naturais, ok? Então, ele vai começar do zero e só vai ter o zero. Então, o conjunto A é igual a zero. Cuidado, tá? Cuidado, isso não é uma pegadinha. Isso é só para saber se você sabe ou não. Não existe pegadinha, certo? Ou você sabe ou você não sabe. Existe a falta de atenção. O conjunto B, ele pertence aos inteiros e o x é menor ou igual a menos 5. Se ele é menor ou igual a menos 5, ele vai ser o quê? Ele vai vir do menos infinito, e aí vai ter lá menos 8, menos 7, menos 6, e vai acabar no menos 5, porque está menor ou igual, ok? O conjunto C, ele também é dos inteiros e, ó, x maior ou igual a menos 4. Então, ele vai vir menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, blá, 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 até o mais infinito. Letra A. A intersecção com B é igual a esses números? Não. A intersecção com B, ó, tem algum número que se repete aqui? Não, é um conjunto vazio. Letra B. O C está contido em B? O conjunto C está dentro do conjunto B? Claro que não. O C não está contido em B. Letra C. O conjunto A é o conjunto vazio? Não, o conjunto A tem o zero, certo? Então, ó, o conjunto A é o zero. Não é vazio, tem um elemento zero. Letra D. N, os números naturais, está contido em C? Os números naturais estão aqui dentro? Estão. Os números naturais estão contidos em C. Vou fazer bem assim, ó. Letra E. A está contido em B intersecção com C? B intersecção com C. Tem algum número que se repete? Não. B intersecção com C é um conjunto vazio. O A está contido num conjunto vazio? Não está contido no conjunto vazio. Então, a única verdadeira é a letra D. Assinale a alternativa correta. Eu tenho aqui, ó, 3,2 pertence ao conjunto dos inteiros, intersecção com os racionais. A intersecção dos inteiros com os racionais são só os números inteiros. Então, aqui, errado. Porque aqui eu tenho um número quebrado, certo? Raiz de 2 elevado a 2 é um número irracional? Não é um número irracional. Por quê? Porque raiz de 2 elevado a 2 é igual a 2. Então, não é um número irracional, é um número natural, racional também, inteiro também. Então, não, esse daqui também não. O π pertence aos reais? Pertence aos reais. O π pertence ao conjunto dos números reais. Ele é um número irracional e, portanto, pertence ao conjunto dos reais. Racionais, intersecção com os naturais é um conjunto vazio? Claro que não. É o conjunto dos números naturais. Os números inteiros, intersecção com os racionais, dá os naturais? Não, dá os inteiros. Então, aqui também não. A única verdadeira é a C. Sejam x, blá, 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 y, blá, blá, z, tarará. Então, x pertence aos racionais? Pertence, porque, ó, aqui é uma dízima periódica, então, pertence aos racionais, sim, ok? Y não é um número real. Errado. Se não for real, ele tem que ser imaginário. E eu não tenho um número imaginário aqui. Eu tenho um número irracional que pertence ao conjunto dos reais. Z não pertence à intersecção de inteiros, intersecção com racionais. Os inteiros intersecção com racionais são só os inteiros. Vamos ver. 1 sobre 3 mais 4 sobre 6 é o quê? Posso simplificar aqui, ó, 1 sobre 3 mais... Vou simplificar, não. Vou tirar o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2.
6 dividido por 6, 1. 1 vezes 4, 4. Então, vai ser 6 dividido por 6, que é 1. 1 é um número inteiro? É um número inteiro. Então, errado, porque ele pertence. Z mais 1 pertence aos números, não pertence aos números naturais. O Z não é 1? 1 mais 1 é 2. Então, claro que pertence aos naturais. Y ao quadrado pertence aos naturais? Y ao quadrado, eu tenho raiz de 7 ao quadrado, pertence aos naturais? Pertence, então aqui tá errado, porque tá não pertence, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, até a próxima aula.